Um rei lembrado como um dos maiores vilões da história. Um corcunda, cruel e calculista que fez tudo para conseguir o poder e o trono da Inglaterra. Olá, viajantes da história! Hoje iremos contar a saga do rei Ricardo III, um dos reis mais controversos da história da Inglaterra. Quer conhecer todos os seus assombrosos e abomináveis atos? Então já deixa o seu super like sem mais demora. Vamos ao vídeo! Nascido em 1452, Ricardo nunca foi criado para ser rei. Ele era o 12º filho de Duque de York, o homem que tentou derrubar o rei da Inglaterra, liderando a Guerra das Rosas. O irmão mais velho de Ricardo, Eduardo, terminou o que seu pai havia começado e tornou-se rei em 1461. Depois que Eduardo morreu em 1483, Ricardo tomou o poder em vez de deixar seu sobrinho herdar o trono. 2 anos depois, Henrique Tudor, outro requerente ao trono, retornou do exílio e derrotou Ricardo em batalha. Ansiosos para legitimar o novo rei, a dinastia Tudor, os aliados de Henrique Tudor tiveram muito trabalho ao espalhar rumores de Ricardo como um usurpador diabólico. Talvez nenhum feito tenha sido mais poderoso e condenável do que o de William Shakespeare, cuja peça Ricardo III continua a moldar como o rei caído é lembrado. Ricardo III de Shakespeare, no entanto, não é o histórico Ricardo III, e assim para obter um controle sobre os fatos de sua vida. Ricardo III é tipicamente lembrado como um homem com um braço atrofiado e por suas costas deformadas e curvadas. Seus ossos, descobertos em 2012, revelam que ele pode ter sofrido de uma severa escoliose, ou seja, ele tinha uma deformidade, mas não era corcunda. Isso teria feito com que Ricardo não pudesse ficar ereto. Contudo, ele não era o monstruoso bicho-papão corcunda da história popular. Depois que ele morreu na última batalha da Guerra das Rosas, em 1485, o corpo de Ricardo III desapareceu. Então, em 2012, os arqueólogos da Universidade de Leicester anunciaram ter encontrado os restos mortais de Ricardo III enterrados sobre um estacionamento. Na época da morte de Ricardo, no local do estacionamento, havia em seu lugar uma igreja. Por isso, fazia sentido que o corpo tivesse sido secretamente enterrado lá logo após a batalha. Mas parece um lugar incomum para o corpo de um rei repousar, amado ou não. Historiadores continuam a debater um dos grandes mistérios do século XV. Ricardo III matou seus sobrinhos? Já que, provavelmente, o próprio Ricardo não esfaqueou os meninos. Ele pode muito bem ter participado, indiretamente, em suas mortes. Depois de tomar o trono de seu sobrinho de 12 anos, Ricardo III tinha um novo problema. O que fazer com Eduardo e o seu irmão de 9 anos, Ricardo, Duque de York? Em 1483, Ricardo III mandou trancar os rapazes na Torre de Londres. Os 2 rapazes desapareceram lentamente da história. Embora ninguém saiba ao certo o que aconteceu com os 2 príncipes na torre, muitos historiadores acreditam que Ricardo se livrou deles para garantir o poder. Depois que seus restos mortais foram descobertos, os pesquisadores começaram a trabalhar a fim de aprender, biologicamente, sobre Ricardo III. Um teste revelou que ele estava literalmente cheio de vermes. Depois de colher amostras de solo da região perto de seu abdômen, os historiadores determinaram que o ilustre rei da Inglaterra havia sido atingido por lombrigas. Seu caso de parasitas não era anormal. Afinal, a higiene no final da Idade Média era pobre para os plebeus e membros da realeza. Quando Henrique Tudor, o futuro Henrique VII, desembarcou na Inglaterra com uma reivindicação ao trono e menos tropas do que Ricardo III, o rei estava confiante de que finalmente o esmagaria e garantiria o seu trono. Mas a maré estava virando contra ele. Embora a família Stanley tivesse sido fielmente apoiadora de Ricardo, eles de repente mudaram de lado um pouco antes da última batalha da Guerra das Rosas. Quando a batalha estava indo bem para o rei, os Stanleys lideraram uma tropa para atacar e matar Ricardo III. A morte de Ricardo foi brutal. Ele recebeu 11 golpes na cabeça. Ricardo III é distinguido por ser 2 vezes o último na história da monarquia inglesa. Primeiro, ele foi o último rei Plantageneta, uma dinastia real que governava a Inglaterra desde o século XII. E segundo, ele foi
o último rei inglês a ser morto em batalha. A esposa de Ricardo III, Anna Neville, morreu em março de 1485. Embora ainda haja especulação sobre o que causou a sua morte, a tuberculose foi provavelmente a culpada. Quase imediatamente após sua morte, no entanto, começaram a circular rumores de que Ricardo não só havia envenenado sua esposa, mas que também tinha feito isso para se casar com a sua sobrinha, Elizabeth de York. E era verdade, o casamento estava em sua mente. Como rei, Ricardo acreditava que precisava se casar novamente para produzir um herdeiro legítimo para sucedê-lo. Contudo, ele pretendia se casar com a princesa Joana de Portugal, e não com a sua sobrinha, como os boatos diziam. O reinado de Ricardo III foi breve, durou apenas 2 anos, de 1483 a 1485. Todavia, mostrou-se promissor. Embora a maior parte de seu reinado tenha sido consumida pelos esforços para o manter no trono que ele já havia tomado, ele também revelou indícios de uma mente reguladora, astuta e capaz. Entre suas reformas legais estavam maiores proteções para as pessoas pobres no tribunal. Como um historiador argumentou, ele estava aparentemente interessado em usar a lei para proteger as pessoas comuns. Embora o único filho legítimo de Ricardo III, Eduardo, príncipe de Gales, tenha morrido na infância, o rei inglês teve outros 2 filhos. João e Catarina podem ter sido ilegítimos, mas Ricardo, supostamente, cuidou e providenciou tudo para eles. No entanto, a linhagem de Ricardo morreu com os seus filhos, já que Henrique VII provavelmente executou João, porque, ilegítimo ou não, João era filho de um rei derrotado e Catarina morreu sem filhos. A descoberta de seus ossos em 2012 deu aos pesquisadores a chance de desvendar a vida de Ricardo III. Estudos realizados em seus ossos revelaram pistas sobre os seus hábitos alimentares. Consistente com o estilo de vida dos aristocratas e da realeza neste período, Ricardo comeu muita carne e bebeu muito vinho. Esse rei inglês parecia ter preferido vinhos estrangeiros em vez de cerveja inglesa. A memória popular imaginou Ricardo III como um governante corrupto e maligno, mas na realidade, muitas pessoas acreditam que Ricardo teve essa imagem má difundida injustamente. Na verdade, uma sociedade inteira existe para limpar o seu nome. Fundada em 1924, a Sociedade Ricardo III indica que a popularidade de Ricardo cresceu nas últimas décadas. Que história, não é não? A parte mais chocante foi a dos sobrinhos. Será que foi verdade? E você, o que achou do vídeo? Deixe o seu comentário. E não saia daqui sem deixar o super like, ajuda muito, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!